Olá, pessoal das redes sociais, fiquem com a gente porque daqui a pouco a gente já entra no ar, daqui um minutinho, com o programa Jornada Feliz. E você é meu convidado a estar hoje aqui conosco nessa tarde, uma tarde onde a gente vai falar de notícias, de informação e a gente vai falar de fé e testemunhos também. Está no ar o programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Olá, muito boa tarde a você, ouvinte da Rádio Restauração e Vida. Hoje estamos começando aqui mais um programa Jornada Feliz e você é meu convidado a estar conosco aqui passando uma tarde de debate, de informação, de testemunhos de fé e também da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos interessantes, mas antes eu gostaria de mandar um grande abraço, para todos os moradores do bairro Nossa Senhora das Graças, região do bairro Brasil, Martelena Roosevelt, região norte da cidade. E um grande abraço também para os nossos internautas que estão ligadinhos conosco aqui através do Facebook, na live acompanhando o programa Jornada Feliz no Facebook Liliane Costa. Ok, pessoal? E hoje nós vamos estar falando hoje na hora da notícia sobre uma decisão que acabou acontecendo no Congresso, onde essa semana, na quarta-feira, o Congresso derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro, beneficiando aí o fundo eleitoral. Então, a partir de agora, passa a valer o pagamento de passagens aéreas com verba do fundo partidário e ainda abriu-se aí uma brecha para um aumento do fundo eleitoral. Então, esse orçamento para o ano que vem, as eleições de 2020, prevê-se um gasto aí de 2,5 bilhões para o fundo eleitoral em 2020 e foi um aumento aí de quase 47,9% maior do que o destinado às campanhas de 2018. A gente vai estar comentando essa decisão daqui a pouco, as repercussões, as consequências desse aumento aí dessa verba. Acidentes domésticos são 40% dos atendimentos em Uberlândia, Então, você vai saber mais daqui a pouco sobre cuidados de segurança que você pode tomar, algumas medidas simples que você pode ter mesmo dentro da sua casa, e que pode ajudar você a evitar acidentes, Inclusive teve um caso muito emblemático que todo o Brasil está acompanhando, que foi a morte do apresentador Gugu Liberato, que fatalmente aconteceu devido a um acidente doméstico. Então nós vamos estar falando daqui a pouco sobre algumas dicas para você, ok? E na hora do bate-papo vocês não podem perder, Já está aqui do meu lado, inclusive, a irmã Julieta e também o Hugo de Leon. E eu pergunto para você, você acredita em milagres? Você vai conhecer a história de superação do Hugo de Leon, que ele é um jovem, que sofreu alguns anos atrás um acidente de moto com um trem. É isso mesmo que você ouviu, com um trem, E acabou que aquele acidente foi muito grave na vida dele, ele foi desenganado na época pela medicina e ficou em coma induzido. E graças ao poder da oração, hoje ele vive uma plena saúde, ele está aqui. Daqui a pouco, na hora do bate-papo, ele vai compartilhar conosco essa história, como foi essa trajetória. E a mãe dele, a dona Julieta, também está aqui, que participou de todo esse momento de drama e vai contar o seu testemunho de fé do poder do milagre de Deus através da oração de uma mãe, ok? E nós vamos receber também nos nossos estudos a pastora Márcia Andréia, que ela é do Ministério Casa de Cura do bairro Luizotti. E ela vai contar mais para nós sobre um projeto muito bacana que ela coordena, que é o projeto Mães que Geram Milagres. Então fica aqui com a gente, porque a gente vai ter informação, vai ter momento da palavra, vai ter oração e vai ter muito testemunho também, testemunhos fortes. Mas antes de nós passarmos para um breve intervalo, eu gostaria aqui de agradecer aos apoiadores deste programa. Compaz, Conselho de Pastores de Uberlândia, Igreja Metodista do bairro Tibério, localizada ali na Rua Paris, número 981. E amanhã, domingo, tem às 19 horas o culto de louvor a Deus na Igreja Metodista do bairro Tibério. Um grande abraço também para todos os irmãos da Igreja Comunidade Cristã Filadélfia. Amanhã às 18h30 tem o último elo da campanha Mudando Decretos, baseada no livro de Esther. Então você é nosso convidado, Avenida Teresina, 479, bairro Brasil, a partir das 18h30. Então vou deixar vocês com um breve intervalo, com os nossos apoiadores, patrocinadores deste programa. Um grande abraço para o missionário Francisco Hélio também, que tem nos apoiado aqui nessa jornada de notícia de fé.
E daqui a pouco a gente já volta com o pensamento da tarde. Fiquem com a gente porque esse programa vai ser muito interessante hoje. Conheça o Centro de Atendimento Kairos. Tratamento da dor, do estresse, depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Trabalhamos também com atendimento psicopedagógico e reforço escolar para crianças e adolescentes com defasagem de aprendizagem e problemas emocionais. Só fique com a Avenida gente, Indaiá, que vai ser muito interessante 79, hoje, bairro Planalto. Atendimentos. Falar com doutora Quínia. 991 23 48 87 ou doutora Leda 991 02 2645. Centro de Atendimento Kairos. Venha para a Clínica VIP Odonto. Realizamos clareamento dental, implantes, todo tipo de próteses, botox e preenchimentos. Mantenha sua pele jovem. Conheça o Sculptra e o Elance. A Clínica VIP Odonto traz uma novidade para você. Se inscreva para o período de curso e faça o seu tratamento a preço de custo. Informações 34 3253 1018 ou WhatsApp 34996565, Rua Real Grandeza 25, Tubamina, Clínica VIP Odonto. Pensamento da tarde. É isso aí, querido ouvinte. Voltamos agora com o nosso programa Jornada Feliz e aquele momento especial que você fica aguardando de uma reflexão para a sua tarde de sábado, para a sua tarde de domingo. E aí vai uma reflexão do pensamento da tarde de hoje. Para você subir na vida, 2 degraus existem de suma importância. São representados por 2 verbos, amar e servir. Jamais desanime na escalada dos valores da alma e procure em todas as circunstâncias amar e servir a todos e a tudo, para ajudar ao máximo no progresso do planeta que o recebe tão generosamente, auxiliando-lhe na evolução dos valores humanos. Então você que quer subir na vida, né, que você que quer realmente que Deus ele esteja com você em todos os momentos, lembre-se desses 2 degraus que vão te levar a altos lugares, né, porque agrada muito o coração de Deus. Lembre-se de amar a todos e procure servir a todos. E você vai ver que essa missão de servir e amar vai trazer para você bons frutos na sua jornada de vida. É isso aí, né? Esse é o programa Jornada Feliz. Fica esse pensamento da tarde para você, querido ouvinte, na tarde de hoje. E agora a gente vai passar para aquele momento muito sério, momento da hora da notícia, onde nós vamos trazer para vocês algumas informações, fatos que aconteceram durante essa semana. Hora da notícia. Os destaques da semana. É isso aí, pessoal. Mas antes de entrar na hora da notícia, eu gostaria de anunciar para vocês, né, que já está aqui conosco o Hugo de Leon, que vai compartilhar conosco o testemunho de fé, uma grande experiência que ele teve, a Julieta, sua mãe, que participou de todo esse processo. E já está aqui conosco também a pastora Márcia Andréia, né? E ela vai estar falando aqui para nós um pouco mais do projeto que ela coordena, que é o projeto Mães que Geram Milagres. E ela é do Ministério Casa de Cura no bairro Visote. Então, na hora do bate-papo, daqui a pouco a gente vai conversar com eles. Fiquem ligados porque esse programa tem muito assunto interessante hoje. Mas antes da gente passar para a hora do bate-papo, vamos então comentar as notícias, né? Nessa quarta-feira, o Congresso ele derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro e aí foi votado um projeto que vem aí aumentar o fundo eleitoral. Então, passam a valer agora o pagamento de passagens aéreas que podem ser pagas com a verba do fundo partidário e ainda há brecha para um aumento do fundo eleitoral. Então, há uma previsão aí de um orçamento de 2,5 bilhões que podem ser gastos aí em 2020 nas próximas eleições. Ressaltando que esse valor votado, ele é superior ao de 2018, houve aí um aumento de cerca de 47,9%. Então, gente, não tem como, né, nós deixarmos de comentar um assunto como esse, porque houve uma negociação ali no Congresso, onde os parlamentares estavam estudando aumentar o valor desses recursos ainda para essas eleições municipais do ano que vem. E os partidos queriam aí esse aumento de 2,5 bilhões, que foi fixado na lei orçamentária anual,
E atualmente esse fundo ele é composto por cerca de 30% dos recursos que podem ser gastos, né, pela bancada. E acabou acontecendo aí um aumento. A gente tem que falar que isso é uma notícia assim drástica, porque nós vivemos um momento em que o país ele está vivendo cortes em várias áreas, né? Inclusive nas áreas de assistência social, nas áreas da saúde. A gente vê cortes em todas as áreas, questão da reforma da Previdência. E apesar do apelo lá do presidente no sentido de vetar esse aumento, os parlamentares ainda insistiram, né, em manter. Então, assim, é algo realmente muito triste, porque se nós queremos realmente ver o Brasil andando para frente, esses cortes eles têm que ser feitos em todas as áreas, né, administrativas, e não só apenas em uma área. Não adianta só o povo querer pagar essa conta sem, né, lá em Brasília, os poderes, o pessoal também fazer sua parte. E agora a gente vai estar falando sobre um outro assunto. A gente sabe que comoveu o Brasil a notícia da morte do apresentador Gugu Liberato, e ele infelizmente faleceu, né, devido a um acidente doméstico, algo assim que foi, vamos dizer assim, um pouco até estúpido o jeito que foi a morte dele. As pessoas realmente tiveram uma grande comoção. E nós preparamos aqui no programa Jornada Feliz para você algumas dicas para que você pode tomar alguns cuidados simples dentro da sua casa para estar evitando alguns acidentes domésticos, né? Afinal, a gente tem que informar também. E, inclusive, saiu um dado divulgado pelo Jornal Diário de Uberlândia essa semana, né, que os acidentes domésticos, eles são 40% representam 40% dos atendimentos médicos em Uberlândia. Então, se nós formos parar para analisar, é realmente um número alto, né? Então, assim, existem alguns cuidados que você pode tomar que vai trazer mais segurança para você e para a sua família nos afazeres domésticos. Então, na tentativa de economizar ou poupar tempo, muita gente às vezes acaba se arriscando em algumas tarefas, atividades domésticas, e pode acontecer aí um risco à saúde e talvez até à vida das pessoas. Ainda nesse mês, né, foi noticiado a morte do apresentador Gugu Liberato, que caiu ali de uma altura de cerca de 4 metros, quando ele tentava trocar o filtro de ar-condicionado da casa onde ele morava, lá em Orlando, nos Estados Unidos. E agora eu quero falar para você sobre os principais acidentes domésticos que costumam acontecer e como você pode evitá-los. Então, acidentes domésticos, eles acabam sendo mais comuns do que se imagina. Às vezes a gente não ouve falar, mas a boa notícia nessa história é que grande parte dos acidentes domésticos, as ocorrências que acontecem, eles podem ser evitados com algumas medidas simples. Então, um dos acidentes que costuma acontecer muito, queimaduras no fogão. Então, um dos grandes perigos da casa está onde? Na cozinha, né? O fogão. Os casos de queimaduras domésticas são muito comuns, e a maioria dos acidentes com queimaduras envolve crianças pequenas que às vezes por curiosidade, por desaviso mexe nas panelas que estão ali no fogo e às vezes acaba virando a panela e vindo às vezes óleo sobre si, né? Então, uma forma de evitar esse tipo de acidente, de queimaduras no fogão, é sempre você manter os cabos das panelas, você mamãe, né, virados para dentro do fogão, porque desse jeito a criança ela não vai alcançar para puxá-los, nem vai correr o risco de passar ali por perto e às vezes bater no cabo da panela e acabar derrubando. Então, medidas simples que podem ajudar. Inalação de gás é um outro tipo de acidente muito comum, né? Crianças pequenas às vezes costumam se encantar com os botões do fogão, quer mexer em tudo, né? E começa ali a mexer nos botões do fogão, e o problema é que a criança ela pode causar ali um vazamento de gás sem que o adulto às vezes perceba, porque não está perto. Então, para evitar esse tipo de risco, vai aí uma dica: mantenha o registro do gás sempre fechado, né, quando ele não estiver em uso. E se o seu gás não for encanado, instale o botijão em uma área externa da casa. Assim, caso aconteça algum vazamento diretamente dele, não vai haver aí um perigo de explosão ou intoxicação por inalação de gás. É uma dica para evitar o acidente com inalação de gás. Intoxicação com produtos de limpeza também acontece muito, principalmente com crianças. Intoxicação com produtos de limpeza também é uma ocorrência muito comum com crianças pequenas. E armazenar produtos de limpeza em lugares de fácil acesso para as crianças acaba sendo o quê? Um convite para explorar, e aí mora o perigo. Então, o que você pode fazer? Você pode estar preparando um cantinho na sua casa, onde você coloca esses produtos de limpeza numa altura que essas crianças elas não alcançam, né? Então, mas agora, se acontecer essa intoxicação com limpeza, a recomendação é você ir com a criança imediatamente até um pronto-socorro, não espere, né? Não se esqueça de que é importante levar também
a embalagem do produto para que os médicos, os enfermeiros venham saber qual foi o motivo da intoxicação. Quedas são comuns em qualquer fase da vida, mas no caso, por exemplo, de quem é idoso, aí há um risco maior, porque uma simples queda, ela pode se tornar um grande problema devido à fragilidade dos ossos das pessoas mais velhas. Então, algumas medidas simples que podem ajudar a prevenir essa situação de acidentes com quedas seria evitar alguns tapetes, né? Mas caso seja, por exemplo, indispensável esses tapetes, dê preferência aos antiderrapantes que grudam no chão e não oferecem risco de escorregar no piso, né? Principalmente se na sua casa morar algum idoso. Coloque corrimão nas escadas para dar apoio na hora de subir e descer. Barras também devem ser colocadas no banheiro ou ao lado do vaso sanitário, nas paredes próximas ao chuveiro. É um cuidado para que você, né, que tem um vovozinho, uma vovozinha, venha dar a ele aí mais segurança como se diz, no andar para lá e para cá na casa, no banheiro, que se acontecer alguma coisa, a pessoa escorregar, segura ali no corrimão. Deixar todos os cômodos sempre bem iluminados também pode fazer diferença na hora de enxergar obstáculos no caminho. E outros cuidados que você deve ter também com relação a objetos como facas, objetos pontiagudos, né? Deixe sempre as facas e outros objetos cortantes em lugares seguros e de difícil acesso, principalmente você que tem criança. Janelas e sacadas, evite se debruçar em janelas, em sacadas. Quando você for limpá-las, tome muito cuidado para que o seu corpo ele permaneça dentro da casa. Se tiver crianças ou animais de estimação, instale telas ou redes de proteção, principalmente você que mora aí num predinho, né, num apartamento. E acontecem muitos acidentes também com choques, então não mexa em equipamentos eletrônicos, atenção aí, como a mulherada, né, como secadores de cabelo, por exemplo, quando você estiver com as mãos molhadas, isso pode ser perigoso. E atenção também com piscinas e banheiros, não se esqueça de que crianças nunca devem ficar próximo, né, a piscinas, banheiros sem supervisão, ou seja, sem um adulto próximo. É preciso estar atento 100% do tempo. Com esses cuidados simples, sua casa pode se tornar um ambiente mais seguro, trazendo mais proteção para você e para quem você ama. Ok, gente? Então fica aí essas dicas, né, para você estar evitando alguns acidentes domésticos. Mas agora a gente vai para um breve intervalo. Vou chamar aqui os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. E daqui a pouco a gente já vem com a hora do bate-papo falando sobre milagres da fé. Você acredita em milagres? Será que milagres ainda acontecem nos dias de hoje? Qual o segredo para receber um milagre na sua vida, na sua família, na sua casa? A gente vai contar para você daqui a pouco com um testemunho muito forte de um jovem que viveu a experiência do quase morte e foi resgatado através do poder da oração. Ok? Então fica com a gente, daqui a pouco tem hora do bate-papo.